Perdão, é de se orgulhar, né? Não sei se a prof está presente, aí a turma da prof está presente. Presente a prof que ficou em primeiro colocada, escola Amado Lacroix. É assim que se diz? Lacroix? Tem uma professora que está com a mãozinha erguida, pode falar, prof. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nós ficamos com dúvida ali na nossa posição, porque aparece 2 vezes o nome da escola, Getúlio Vargas, professora Dana. A prof. Não sei o que aconteceu. 2 vezes. Isso. Aqui é. Isso. Oh, e mais para baixo, novamente. Ali. Aqui. Isso. Está bem igualzinho. Tá, exatamente. Ok. Vou ter que juntar essa pontuação, prof. Tá bem, obrigada. Okay. Tchau, tchau. É isso aí, então. Podemos começar, Rui. Você que manda. Sim. Então, eu vou aqui apresentar, tá? Para o pessoal acompanhar. Tá em modo de apresentação, tela cheia, para ficar mais fácil, porque senão daí não. Pessoal, ao receberem esse ranking, qualquer dúvida, como aconteceu com a prof, aí algum erro, isso aí no momento que a gente cadastra ali, que vocês entram com um nome, né? No momento de se identificar, melhor dizendo, ali no desafio, pode ser que o sistema ele pegue 2 nomes ao invés de um. Então, basta me chamar, acho que todo mundo tem meu contato. Se não tem, o pessoal das coordenações, direção, eles têm, me chama que eu ajusto daí, tá? Bem tranquilo. Certo? Pode me chamar que eu ajusto. Isso aí. Podemos dar início, então, Rui? Vontade, prof. Desafios, então, lançados. Já estamos compartilhando a tela aí, pessoal, para dar início aos desafios dessa manhã. Primeiro texto, a casa materna. Vou dar início à leitura, então, vocês me acompanhem. Há desde a entrada um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se encontra no lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas, tinhorões e samambaias, que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da haste. É sempre quieta a casa materna, mesmo aos domingos, quando as mãos filiais se pousam sobre a mesa farta do almoço, repetindo uma antiga imagem. Há um tradicional silêncio em suas salas e um dolorido repouso em suas poltronas. O assoalho encerado, sobre o qual ainda escorrega o fantasma da cachorrinha preta, guarda as mesmas manchas e o mesmo taco solto de outras primaveras. As coisas vivem como em preces, aos mesmos lugares onde as situaram as mãos maternas quando eram moças e lisas. Rostos irmãos se olham nos porta-retratos e se amarem e compreenderem mudamente. O piano fechado, com uma longa tira de flanela sobre as teclas, repete ainda passadas valsas de quando as mãos maternas careciam sonhar. A casa materna é o espelho de outras, em pequenas coisas que o olhar filial admirava o tempo em que tudo era belo, o licoreiro magro, a bandeja triste, o absurdo bibelô. E tem um corredor à escuta, de cujo teto à noite prende uma luz morta, com negras aberturas para os quartos cheios de sombra. Na estante, junto à escada, há um tesouro da juventude com um dorso puído de tato e de tempo. Foi ali que o olhar filial primeiro viu a forma gráfica de algo que passaria a ser, para ele, a forma suprema da beleza, o verso.
Na escada, ao degrau que estala e anuncia aos ouvidos maternos a presença dos passos filiais, pois a casa materna se divide em dois mundos, o térreo, onde se processa a vida presente, e o de cima, onde vive a memória. Embaixo, há sempre coisas fabulosas na geladeira e no armário da copa, roquefort amassado, ovos frescos, mangas espadas, untuosas compotas, bolos de chocolate, biscoitos de araruta, pois não há lugar mais propício do que a casa materna para uma boa ceia noturna. E porque é uma casa velha, há sempre uma barata que aparece e é morta com uma repugnância que vem de longe. Em cima ficam os guardados antigos, os livros que lembram a infância, o pequeno oratório em frente ao qual ninguém, a não ser a figura materna, sabe por que queima às vezes uma vela votiva. E a cama onde a figura paterna repousava de sua agitação diurna, hoje vazia. A imagem paterna persiste no interior da casa, seu violão dorme encostado junto à vitrola, seu corpo como se amarca ainda na velha poltrona da sala e como se pode ouvir ainda o brando ronco de sua cesta dominical. Ausente para sempre de sua casa materna, a figura paterna parece mergulhá-la docemente na eternidade, enquanto as mãos maternas se fazem mais lentas e as mãos filiais ainda mais unidas em torno à grande mesa, onde já agora vibram também vozes infantis. Vinícius de Moraes. Então, o texto é um texto um pouco mais longo, característico das provas do 9º ano. Temos a questão número 1. No parágrafo 1, se observa um sentimento de saudosismo do narrador em relação à casa materna, sugerido pela passagem do tempo. Gente, saudosismo diz respeito à saudade, aquilo que já passou, né? Então, saudade daquilo que já passou. Isso significa saudosismo. Segundo o texto, o que não sugere a passagem do tempo quando ele entra em casa. O que não sugere, olha só, gente, está destacado em negrita a palavra não. A ferrugem nas grades do portão, letra B. A lembrança do local do trinco no portão que só os filhos conheciam. Letra C. O pequeno jardim transformado desde a entrada da casa. Ou letra D. O hábito infantil de tirar as folhas da haste da samambaia. Então, o que não sugere a passagem do tempo. Eu vou retornar ao texto, deixar ele na tela aqui, o máximo que eu puder, porque o texto é um pouquinho longo. Não cabe todo ele na tela, mas o máximo que eu puder, vou colocar aí na tela. Acho que vou diminuir um pouquinho aqui, se o pessoal consegue continuar visualizando. Será que está bem para a visualização assim? Tranquilo para as escolas? E aí eu vou botar o cronômetro para a primeira pergunta. Iniciado o cronômetro aí. Como é um texto longo, vou deixar 3 minutos, Rui, para esse primeiro texto. Ok. Escola São Carlos, aí aparecendo, uma moça linda de cabelos cacheados, né? Correndo então os minutos. Lembre-se que é o que não, né? Presta atenção naquele não lá, porque aquele não muda toda a jogada. Né? O não define a tua resposta, muda tudo. Qualquer dúvida que tenham, pode se comunicar pelo chat. Eu estou com o chat aberto aqui, qualquer coisa que tenha, é só chamar. Texto na tela, para vocês irem
relendo, retomando. São 3 minutos para fazer essa questão, porque ela é um pouco mais longa. Perdão, gente. Acabei fechando sem querer. Perdão, que não era para fechar. Foi erro meu, já reprojeto de novo. Só um minuto. Que eu já acabei fechando uma aba sem querer, que não era para fechar. Questões do desafio nono ano. Prof. Já abre. Aí. Isso aí. Então, fechou os 3 minutos, pessoal. Vamos lá passar, então, para a resposta das questões. Vamos lá. No primeiro parágrafo, se observa o sentimento de saudosismo do narrador em relação à casa materna, sugerido pela passagem do tempo. Nós temos aqui o primeiro parágrafo do texto. É esse aqui, né? Há, desde a entrada, um sentimento de tempo na casa materna. As grades do portão têm uma velha ferrugem e o trinco se encontra no lugar que só a mão filial conhece. O jardim pequeno parece mais verde e úmido que os demais, com suas palmas, tinhorões e samambaia, que a mão filial, fiel a um gesto de infância, desfolha ao longo da haste. Esse seria o primeiro parágrafo. Segundo o texto, que não sugere a passagem do tempo. A ferrugem nas grades do portão, isso é a passagem do tempo, gente, né? Por quê? Porque ferrugem é algo que só acontece com o tempo, né? A lembrança do local do trinco do portão, que só os filhos conheciam, também sugere passagem do tempo, lembrança, porque a gente lembra daquilo que já correu, que já passou. O pequeno jardim transformado desde a entrada, desde a entrada da casa, pequeno jardim transformado. E o hábito infantil de tirar as folhas da arte da samambaia. O hábito infantil de tirar as folhas da arte da samambaia também sugere passagem do tempo, né? Porque ele está relembrando, né, do que acontecia. O que não sugere passagem do tempo seria a letra C, o pequeno jardim transformado desde a entrada da casa. Certo? Então, a alternativa correta é a letra C, porque agora o jardim foi transformado. E essa transformação não é antiga, é de agora. Certo? Foi transformado, né? Foi modificado. Certo? Então, a alternativa correta, considerando não aqui, é o pequeno jardim transformado desde a entrada da casa. Vamos passar a questão de número 2, então. Vamos lá. O silêncio estende-se por toda a casa materna, cheia de imagens do passado. Nessa frase, as coisas vivem em prece. O significado é, letra A, os problemas começam a se resolver com tranquilidade? Letra B, os fatos vão acontecendo pouco a pouco, sem atropelos? Letra C, com o passar do tempo, tudo se modifica rápido? Ou letra D, a vida parece igual, tudo continua da mesma forma. Então, as coisas vivem em prece. Vamos retornar ao texto para localizar onde está essa frase, as coisas vivem em preces. Aqui, meus amores, ó, tá vendo? Aqui, ó. As coisas vivem em prece. Então, eu vou iniciar o cronômetro de 2 minutos para vocês fazerem essa questão. Iniciado o cronômetro, Rui. Nono ano do Colégio Imaculada diz que caiu a conexão para eles. Não conseguiram responder a tempo. Que pena. Algumas conexões são muito instáveis, né? Principalmente os colégios do interior.
Escolas do interior aí tem um pouco mais de dificuldade, né, de acesso à internet. É uma pena. Aqui, ó, as coisas vivem como em preces, nos mesmos lugares onde as situaram as mãos maternas quando eram moças e lisas. Que tal o trechinho da pergunta que foi feita aí para vocês? Projetado na tela. E o tempo correndo, passamos de 1 minuto agora, o tempo está correndo. Um minuto e 34, 35, tá correndo o tempo. Manhã fria aí nas escolas da região. Manhã fria é agradável, né? Tá bom para comer bergamota, né, profes? Bergamota no sol é coisa de gaúcho, né? 56, 57, 58, 59. Fechou os 2 minutos, então, pessoal. Vamos passar a resposta da questão, né? Citou na frase, então, as coisas vivem como preces, nos mesmos lugares onde as situaram as mãos maternas quando eram moças e lisas. E a pergunta de número 2, que diz: o silêncio estende-se por toda a casa materna, cheia de imagens do passado. Nessa frase, as coisas vivem impresso, o significado é: os problemas começaram a se resolver com tranquilidade. Letra B, os fatos vão acontecendo pouco a pouco, sem atropelos. Letra C, com o passar do tempo, tudo se modifica. Ou letra D, a vida parece igual, tudo continua da mesma forma. Olha só, no texto, o trecho, as coisas vivem nos mesmos lugares onde se situaram as mãos maternas quando eram moças. Nos mesmos lugares. Esse é o termo que vai indicar a resposta correta nesse tempo. Ou seja, a vida parece igual, tudo continua da mesma forma. Letra D é a resposta correta dessa questão. Na segunda questão, certo? Que vem na sequência, galera ali, ó. Uhul! Mandando que acertaram a questão, muito bem. Nono ano, Emílio. Quem mais? Isso aí, pessoal. Terceira questão. Em que passagem do texto é possível entender que a mãe, já idosa, ainda continuou na casa e que o pai havia falecido? Letra A. Ausente para sempre de sua casa materna, a figura paterna parece mergulhá-la docemente na eternidade, enquanto as mãos maternas se fazem mais lentas. Letra B. A imagem paterna persiste no interior da casa materna. Seu violão dorme encostado junto à vitrola. Letra C. E a cama onde a figura paterna repousava de sua agitação diurna, hoje vazia. Letra D. Na escada há o degrau que estala e anuncia aos ouvidos maternos a presença dos passos filiais. Então, em que passagem do texto é possível entender que a mãe, já idosa, ainda continuou na casa e que o pai havia falecido? Então, nós temos 2 informações aqui, meus queridos. Uma, que a mãe ainda continua na casa e que o pai já não está mais. Se fosse só a segunda, nós teríamos mais de uma resposta. Mas nós temos 2 informações. A mãe continua na casa, né? E o pai já não está porque já havia falecido. Eu vou retornar o texto para deixar o texto na tela e vou ligar o cronômetro para vocês responderem a essa questão. Certo? 2 minutos, então, para responder a questão. Iniciado. Será que o Colégio Imaculada conseguiu retornar para a chamada, Rui? Foi por aqui. O Colégio Imaculada, será que conseguiu retornar? Sim. Conseguiu, né? Que coisa boa. Essas conexões na internet, às vezes,
nos comprometem, né? Nos deixam mal na foto. Que pena isso, né? Tá correndo aqui. Quase um minuto fechado. Fechou um minuto agora. Cronômetro correndo. Vamos que vamos, pessoal. Vamos lá. Só tomar chazinho, cafezinho, comer bergamota nesse frio, né? Aguentar que o frio recém tá começando. A gente reclamou do calorão, agora começamos a reclamar do frio, né? Mas o frio é bom, né? O frio é gostoso. O frio tem assim, os encantos. Correndo aqui, então, uns 2 minutos. Qual passagem, então, que vai demonstrar que a mãe permanece na casa e que o pai já havia falecido, gente? Qual é a passagem? São 2 informações que tem que conter nessa passagem. Estamos finalizando os 2 minutos, 57, 58, 59. 2 minutos fechado, pessoal. A gente vai voltar, então, para a questão aqui para conferir, então. Em que passagem do texto é possível entender que a mãe, já idosa, ainda continua na casa e que o pai já havia falecido? Ausente para sempre sua casa materna, a figura paterna parece mergulhá-la docemente na eternidade, enquanto as mãos maternas se fazem mais lentas. Seria a letra A, né, pessoal? Nós temos as 2 situações aqui, ó. O pai já não está ausente, né? Porque foi mergulhado docemente na eternidade, ou seja, eternamente, faleceu, né? E as mãos maternas ainda se fazem mais lentas. Portanto, se elas se fazem mais lentas, elas estão envelhecendo, mas ainda não morreram, né? Então, a alternativa correta é letra A. Note que a letra D na escada, ao degrau que estala e anuncia aos ouvidos maternos a presença dos passos filiais, tem a presença da mãe, mas não tem a do pai, né? A cama onde figura paterna repousava também tem a do pai, né? O pai já havia falecido, mas aqui também não tem a da mãe, e por aí vai. Então, a alternativa correta é a letra A. Quarta questão, então, vamos fazendo a quarta questão, retornando. Vamos lá. Com base no texto, considere as afirmativas abaixo. Essa aí eu peguei em vocês, é um pouquinho mais difícil, né? Alberto Pasqualini também estava sem conexão, profs? Alberto Pasqualini, chamou no chat ali, Alberto Pasqualini também sem conexão, que pena, puxa vida. Né? Será que já conseguiu retornar? Já conseguiu. Isso aí, então. Vamos lá. Quarta questão, com base no texto, considere as afirmativas abaixo. 1. O andar térreo continua a ser utilizado. 2. O corredor é visto como personagem dos fatos que ocorrem na casa materna. 3. O piano fechado simboliza todo o passado de alegria e sonhos que ficou para trás e deu lugar à saudade. Eu vou retornar ao texto, porque essa precisa olhar o texto, né? O andar térreo continua a ser utilizado. O corredor é visto como personagem dos fatos que ocorrem na casa materna. E o piano fechado simboliza todo o passado de alegria. Qual dessas é correto afirmar, gente? Vamos retornar ao texto. Andar térreo, corredor e piano. Vamos lá. Retornar ao texto para localizar essas informações. E aqui, por aqui, eu vou ligando o cronômetro. Como essa questão é um pouco mais comprida, eu vou deixar 3 minutos. Iniciados 3 minutos, então, na questão. Então, nós temos aí que localizar. A CIS Brasil entrou atrasada por falta do link. Ficamos prejudicados por não pegar a essência do texto. Ritmo muito rápido das questões. Rápido das questões, 3 minutos agora. Vocês acham que é necessário deixar mais que 3 minutos? 3 minutos agora. Muito rápido, vocês estão achando? Quer que eu dê um pouco mais de tempo? Escolas, profs, manifestem-se. Vocês acham que 3 minutos ainda é um pouco tempo? Não, prof, vamos tentar.
Então, ó, só para retomar, eu acho que eu vou reiniciar o cronômetro. Você acha que a prof parou ali, ó? Eu vou reiniciar o cronômetro, zerar e vou colocar 3 minutos de volta, tá? Essa questão é um pouco mais comprida. Então, olha só. Vocês têm que localizar as 3 informações: o andar térreo, o corredor e o piano. Essas 3 informações para ver se fecha com o que está escrito aqui. Vou retornar o texto aqui e vou reiniciar o cronômetro, então, dos 3 minutos. Ó. Então, vamos lá. Onde que temos aqui sobre o andar térreo? Ó, aqui nós temos a informação sobre o corredor, ó. E tem um corredor à escuta, de cujo teto à noite pende uma luz morta com negras aberturas para os quartos cheios de sombra. Podemos retomar a questão e fazer juntos, ó. Vamos ver se isso fecha com a informação da questão. E tem um corredor à escuta, de cujo teto à noite pende uma luz morta com negras aberturas para os quartos cheios de sombra. Olhem o que diz a questão lá. O corredor é visto como personagem de fatos que ocorrem na casa materna. E vão identificando se realmente é isso que o texto está dizendo, né? Prof. Simone, Oi. por gentileza, dá uma olhadinha na opção, na letra D da questão. Letra D, letra D, letra D. Ah, acho que faltou a 3 aí. 1, 2 e 3. É 1, 2 e 3, então. Tá faltando a 3 aí. Escapou-se. Tem razão. Obrigada por avisar, prof. Danae. Prof. Danae Razia da Silva. Né? É 1, 2 e 3. Você tem razão, prof. Muito obrigada por informar. Faltou a 3 aí. Então, o andar térreo continua a ser utilizado, o corredor é visto como personagem dos fatos e o piano. Vamos localizar onde temos o andar térreo aqui, profs. Primeiro vai falar das grades, que é da casa materna. O terceiro parágrafo fala do silêncio das salas, o assoalho encerado. Né? Corredor à escuta. Isso aí, profs. 3 minutos fechado. Aqui, ó, o texto mostra a informação sobre o andar térreo. Olha só. Deixa eu ver. Me perdi agora. Tem um corredor à escuta e cujo teto à noite prende a luz morta com negras aberturas para o quarto cheios. Né? Aqui fala sobre o corredor. Né? Mais adiante, a gente vai ver a informação sobre o andar que ainda continua sendo utilizado. Né? Em cima, guardados os livros da minha infância, o pequeno oratório, em frente ao qual ninguém, a não ser a figura materna, sabe por que queima as velas, e a cama onde figura paterna repousa sua mão diurna, hoje vazia. Aí, nós temos a imagem paterna persiste no interior da casa, seu violão dorme encostado junto à viola, aqui fala sobre o pai, né? Aqui fala, ó, tá vendo o térreo aqui, ó? Na escada, ao degrau, em que está e anuncia os ouvidos maternos a presença dos passos filiais. Pois a casa materna se divide em 2 mundos. O térreo, onde se processa a vida presente. Então, sim, o andar térreo ainda continua sendo utilizado, né? Então, aqui, ó, vamos voltar. O andar térreo continua sendo utilizado? Esta questão está correta. O corredor é visto como personagem dos fatos que ocorrem na casa materna? Não diz a respeito disso, né? Ó, o que fala sobre o corredor?
Diz que a escuta de cujo teto à noite pende uma luz morta com negras aberturas para os quartos cheios de sombra. Os quartos cheios de sombra, né? Então, o texto não reporta que a 2 estaria correta, né? O corredor é visto como personagem dos fatos que ocorrem na casa materna. Se não fosse a partir do texto, poderia ser que a informação estivesse correta, mas o texto não reporta isso. E ainda vamos ver a terceira. O piano fechado simboliza todo o passado de alegria e sonhos que ficou para trás e deu lugar à saudade. Vamos ver onde é que temos o piano aqui, gente. Vamos lá. Vamos junto fazer a questão. Onde temos o piano? Vamos ver. Rosto se olha nas portas. Compreende? O piano. Aqui, ó. O piano fechado, com uma longa tira de flanela sobre as teclas, repete ainda, passadas valsas, de quando as mãos maternas pareciam sonhar. Vamos voltar para a questão. Essa é a questão que fala do piano. O piano fechado simboliza todo o passado de alegria e sonhos que ficou para trás e deu lugar à saudade. Então, as alternativas corretas seriam 1 e 2 apenas. 1 e 2. Perdão, só um pouquinho. 1 e 3. 1 e 3. É a letra B de bola. 1 e 3. 1 e 3, letra B de bola, seria a resposta correta. Porque a única que não é verdade é o corredor é visto como personagem. O texto não reporta isso, né? Tem muita gente que acertou ali, pessoal se manifestando, né? Essa é sobre o tio, ó. Parece com o tio de alguém aí? Vamos lá. Meu tio está velho e não entende o que se fala. Ouve menos, mas está aqui. Ali, sentadinho, sem camisa, magro, os pelos do peito esbranquiçados. O meu velho tio olha ao redor, às vezes trocamos ideias. Tentamos. Questão 5. Neste poema, o eu lírico revela um sentimento especial pelo tio. Qual palavra claramente exprime esse sentimento? Só para retomar aí, que com certeza os professores trabalharam isso com os alunos, o eu lírico é aquele que fala por trás do poema, né? Todo poema tem alguém que fala, né? Alguém que está ali se expressando. Esse é chamado de eu lírico quando a gente tem poema. Então, nesse poema, o eu lírico revela um sentimento especial pelo tio. Qual palavra claramente exprime esse sentimento? Letra A, magro. Letra B, sentadinho. Letra C, velho. Ou letra D, ideias. Cronômetro 2 minutos. Eu vou retomar o texto ali, deixar o texto na tela, para ver qual das palavras expressa esse sentimento pelo tio. Deixar o texto na tela aí para vocês visualizarem. Esse é o tipo de questão que não está no texto. Esse é o tipo de questão que precisa ser interpretado, né? Precisa fazer uma inferência. É o segundo nível de interpretação. Né? Se as crianças não interpretarem, elas não conseguirão fazer a questão. Então, precisa de um pouco de interpretação aí, porque não está explícita a resposta. Né? Há perguntas que estão explícitas, mas esse não é o caso. Esse não é o caso. Tem que refletir um pouquinho para poder chegar nessa resposta. Então, tempo correndo, 1 minuto e 39 agora. Correndo tempo. 47, 48, 49, 50. Corre o tempo do desafio. 58, 59. Fechou 2 minutos, profs. Vamos lá, então, para a resposta desta pergunta. Neste poema, o eu lírico revela um sentimento especial pelo tio. Qual palavra claramente exprime esse sentimento? Magro, sentadinho, velho ou ideias?
A resposta correta é ideias. Por quê? Porque a gente só tem sentimento, a gente só conversa, a gente só troca ideia, né? Minimamente a gente tem um sentimento especial pelo tio, né? A gente não vai conversar com o tio com quem a gente não tem nenhum tipo de afeto, né? Então, a palavra ideias é que expressa o sentimento especial. Ele tem um sentimento, ele tenta porque ele se preocupa com o tio, porque ele quer conversar com o tio. Então, a alternativa correta é a letra D de dado. Essa era uma pergunta que precisa ser interpretada, né? Sexta questão. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o tio está vivo em convívio com o eu lírico? Letra B. O eu lírico apresenta o tio como um peso à rotina familiar? Letra C. O eu lírico sente que o tio é uma pessoa nervosa? Ou letra D. O tio não recebe atenção do eu lírico. Então, é correto afirmar. Vou retornar o texto aí para vocês responderem a questão. É correto afirmar. O que seria correto afirmar a partir do texto? Um velho tio carequinha, né? Carequinha aí, barba branca, pelos do peito esbranquiçados, magrinho, velhinho. Então, o que é correto afirmar a partir do texto ali? Gente, eu esqueci de ligar o cronômetro. Vocês. Eita, que a prof se perdeu aqui. Eu vou deixar 1 minuto a partir de agora, tá bom? Eu esqueci de ligar o cronômetro. Eu achei que tinha ligado, não liguei. Vocês ganharam. Então, cronômetro ligado, agora eu vou deixar 1 minuto, porque eu acho que já tinha passado 1 minuto, né? Então, agora. 1 minutinho, o cronômetro ligado agora. 22, 23, vai fechar agora meio minuto. Achei que tinha ligado e não liguei. Fiquei olhando a imagem do tio na tela e me perdi na imagem do tio. Carequinha. Parece um Papai Noel. Né? Então, só faltou o gorrinho vermelho. Né? O gorrinho vermelho já ia virar um Papai Noel aí. 53, 54. Fechando, então, 8, 9. Isso, pessoal. Fechou 1 minuto, então. Fechou 1 minuto. Vamos à resposta dessa questão, então. Pela leitura do texto, é correto afirmar que o tio está vivo e em convívio com o eu lírico? O eu lírico apresenta o tio como um peso à rotina familiar? O eu lírico sente que o tio é uma pessoa nervosa? O tio não recebe atenção do eu lírico? Não. É letra A a resposta, né? O tio está vivo e em convívio com o eu lírico. A resposta correta é a letra A, né? Isso aí, pessoal. Não é um peso, né? Não é uma pessoa nervosa e muito menos não recebe atenção, porque até troca ideia com o tio, né? Então, a resposta correta é a letra A. Muito bem. Próximo texto. Oração de um pai. Dá-me, Senhor, forças para realizar tudo aquilo que meu filho espera de mim. Mas faz, Senhor, com que as expectativas do meu filho nunca ultrapassem o limite de minhas forças. Dá-me, Senhor, paciência para que eu suporte a impertinência e escute as recriminações. Mas se eu tiver de bater, Senhor, faz com que minha mão tenha a leveza dos cabelos de uma criança flutuarem na brisa. Dá-me, Senhor, energia, mas dá-me também tolerância. Dá-me a sabedoria da maturidade, mas dá-me também a inocência da infância. Dá-me, Senhor, um olhar severo, mas dá-me também um terno sorriso. Moacir Scliar, um pai chamado infância. Questão de número 7. Com respeito às ideias do texto, é impróprio. Ó, destacando a questão. Impróprio, inadequado, inoportuno. Não está correto.
é impróprio afirmar que o pai teme que as expectativas que seu filho tem dele ultrapassem o limite de suas forças. Letra B. O pai demonstra desejo de delegar a educação de seu filho a alguém. Letra C. O pai utiliza algumas expressões de sentido opostos que demonstram equilíbrio na maneira de educar. Letra D. O pai dá indícios de que sua autoridade é contestada em casa. Tá? O pai dá indícios de que sua autoridade é contestada em casa. Aqui está o texto, então, projetado na tela para vocês responderem essa questão. Dá-me, Senhor, forças para realizar tudo aquilo que meu filho espera de mim. Eu vou colocar o cronômetro aqui, pessoal. Iniciado o cronômetro, 2 minutos transcorrendo aqui para a questão. Mas faz, Senhor, com que as expectativas do meu filho nunca ultrapassem o limite de minhas forças. Dá-me, Senhor, paciência para que eu suporte a impertinência e escute as recriminações. Mas se eu tiver que bater, Senhor, faz de minha mão, que minha mão tenha leveza dos cabelos de uma criança flutuarem na brisa. Dá-me, Senhor, energia, mas dá-me também tolerância. Dá-me a sabedoria da maturidade, mas dá-me também a inocência da infância. Dá-me, Senhor, um olhar severo, mas dá-me também um terno sorriso. Um olhar severo e um terno sorriso. Então, qual seria a resposta dessa questão? O texto projetado na tela para que os professores possam reler com os alunos. Oração de um pai, um texto do Moacir Clear, um autor gaúcho, né? Muitos materiais, muitos livros publicados, um autor com reconhecimento internacional. Oração de um pai. Minuto 30, 31. Tá passando aqui os minutos. Passando os minutinhos. 47, 48, 49. Fechado 2 minutos aqui, pessoal. Então, vamos à questão? Vamos passar para a questão, então. Com respeito às ideias do texto, é impróprio, pessoal, né? Bem importante aqui, impróprio. O pai teme que as expectativas que seu filho tem dele ultrapassem o limite de suas forças. Essa resposta está correta, né? Porque ele diz aqui, ó, Senhor, mas faz-me, Senhor, com que as expectativas do meu filho nunca ultrapassem o limite de suas forças. Porque ele teme isso, né? Então, essa não é imprópria, tá? Letra B. O pai demonstra desejo de delegar a educação de seu filho a alguém? Será? Talvez. Vamos lá. Vamos para a próxima. O pai utiliza algumas expressões de sentido opostos que demonstram equilíbrio na maneira de educar? Sim. Várias expressões de sentidos opostos, né? Porque ele diz que ao mesmo tempo que ele quer ter a paciência, né, para suportar a impertinência, né? Ele diz que talvez precise bater, né? Ele quer ter tolerância, mas ao mesmo tempo, né, ele tem que ter um olhar severo, mas também interno. Então, sim, palavras e sentidos opostos. O pai tem indícios de que sua autoridade é contestada em casa? Pode ser que sim, que a autoridade às vezes é contestada em casa, sim, né? Por quê? Porque ele precisaria bater, né? Se ele precisar bater, é porque a autoridade vai ser contestada. Então, a resposta que é imprópria é: o pai demonstra desejo de delegar a educação do filho a alguém. Não, ele não quer delegar a educação a alguém. A letra B é a alternativa correta. Ele quer apenas que Deus dê a capacidade para que ele possa educar da melhor forma, sem ter que delegar a ninguém a educação do filho, né? Resposta correta é a letra B de bola, certo? Então, vamos dar sequência aqui
Próxima questão, conforme a prof prometeu aqui, né, para as outras profs daí, a prof daqui prometeu para as outras profs daqui, a gente trouxe ali um gênero textual diferenciado, né? Um quadrinho, uma tirinha. Leia a tirinha abaixo para responder as questões 8, 9 e 10. Sariguê, também chamado de opossum, timbu, caçaco, micurê, tacaca, raposa e gambá. Pode parecer um rato, mas é um marsupial da família do canguru. É um rato e respeitem a minha opinião. Vamos lá para a questão, então. Questão de número 8. O vocábulo também, no primeiro quadrinho, introduz uma relação de. Essa questão é muito fácil, galera. Vou deixar em 1 minuto para vocês, né? Causa, o minuto é iniciado. Adição, conclusão ou alternância. A palavra também, no primeiro quadrinho, é causa, adição, conclusão ou alternância. 1 minuto está correndo. A tirinha e a questão projetados na tela. 1 minuto correndo para responder essa questão, que é muito fácil. Vamos lá, pessoal. 1 minuto. E 45. 56 segundos, 58, 59. Fechou 1 minuto, então, pessoal. Também, tá aqui, né? Vocábulo também, no primeiro quadrinho, introduz uma relação de resposta correta, audição, né? Letra B de bola. Isso aí foi facinho, né, gente? Questão de número 9. No último quadrinho, ao insistir que o animal é um rato e exigir respeito à sua opinião, o personagem expressa, letra A informação apresentada no livro, aqui ficou descolado apresentado, mas é uma palavra só, tá, gente? Letra B, seu próprio ponto de vista apresentado sobre o animal. Letra C, a opinião de sua amiga sobre o tema. Letra D, o ponto de vista do próprio animal citado. No último quadrinho, ao insistir que o animal é um rato e exigir respeito à sua opinião, o personagem expressa informação, o próprio ponto de vista, a opinião de sua amiga ou o ponto de vista do próprio animal citado. Eu vou retornar o quadrinho e deixar ele no quadro aí para vocês, deixar na tela para que vocês respondam a questão. 2 minutos para responder essa questão. Cronômetro iniciado. Dois minutos silêncio correndo. Correndo tempo. Passou agora 1 minuto e 13. Correndo tempo. 27, 28. Quase finalizando os 2 minutos.
59, fechou o tempo, pessoal. Então, vamos lá. Vamos para a questão, então. No último quadrinho, ao insistir que o animal é um rato e exigir respeito à sua opinião, o personagem expressa a informação apresentada no livro? Não, né? Porque se ele está falando da opinião dele, é um rato e respeita a minha opinião, ele não está considerando o que estava escrito no livro, correto? Então, não é essa a resposta. Seu próprio ponto de vista apresentado sobre o animal, a opinião de sua amiga sobre o tema ou ponto de vista do próprio animal. Seria a letra B, né, gente? Seu próprio ponto de vista apresentado sobre o animal. Inclusive, ele reforça dizendo, respeitem a minha opinião. Né? Aí as escolas acertando, isso aí, galera! Uhul! Isso aí, muito bem. As escolas ali manifestando o seu acerto da questão. Muito bem, gente. Topzera das galáxias. Muito bem. Show de bola. Vamos à próxima questão, então. Questão de número 10. A afirmação que provocou a resposta incisiva do personagem foi: letra A, é um marsupial? Letra B, pode parecer um rato? Letra C, da família do canguru? Ou letra D, sariguê, também chamado opossum? Então, a afirmação que provocou uma resposta incisiva, né? Vou retornar, então, para que vocês, né? A afirmação que retornou a resposta incisiva, iniciados 2 minutos do tempo. Resposta incisiva. A resposta incisiva, só para ajudar vocês a pensarem, seria isso aqui, né? É um rato. Olha como ele usa, inclusive, o ponto de exclamação, né? Pontos de exclamação normalmente são apresentados quando a gente é mais incisivo, né? Diz, chega, pare. É como se ele gritasse, é um rato. E respeitem a minha opinião. O que provocou essa resposta incisiva do personagem, né? O que teria provocado essa resposta incisiva? Ele foi incisivo, ele foi, assim, pontual, né? Ele destacou a opinião, não foi uma opiniãozinha qualquer, mas ele destacou a opinião, ele quis marcar que realmente ele estava querendo dizer que era a opinião dele, destacou, né? Teria provocado esse posicionamento do personagem, né? Então, é um rato e respeitem a minha opinião. Correndo tempo. 2 minutos, então, fechou, pessoal. Vamos lá. O que provocou a resposta incisiva? É um marsupial, pode parecer um rato, da família do canguru, sariguê, também chamado opossum. Ó, o que provocou a resposta incisiva é exatamente a questão que vem da família do canguru, ó. Isso provoca isso, né? Claro, toda a trajetória provoca o que vem aqui, né? Porque vinham dizendo, até que ele deu um grito e disse, não, até o posicionamento, ó, com a boca ali meio abertinha, né? O dedinho apontando, né? É um rato, respeita a minha opinião. Ele estava ali meio berrando, né? Mas a resposta seria da família do canguru. Resposta correta, letra C de casa. Próxima questão. Leia o cartoon para interpretar. Olha aí, galera, acertando. Isso aí. Leia o cartoon para interpretar as questões 11 e 12. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Eu não acho. Ao afirmar eu não acho, a personagem expressa. Letra A. 1 minuto, galera, né? Porque essa é muito fácil. Opinião
Incerteza, decepção ou concordância. Iniciado o cronômetro para vocês, 1 minuto. Ao afirmar eu não acho, a personagem expressa opinião, incerteza, decepção ou concordância. Então, temos aí um texto composto por linguagem verbal e linguagem não verbal, ou seja, a imagem é representada pela linguagem não verbal, ganhamos um coração ali, né? E as palavrinhas, né, pela linguagem verbal. Isso aí, o coraçãozinho saindo na tela. Isso aí, pessoal. Eu também gosto desse tipo de questão, elas são bem legais, né? Aquelas questões que só tem texto também são legais, a gente precisa ler aquelas também, mas essas aí são tão bacanas porque elas têm uma imagem, parece assim que a gente, né, tem cor, tem imagem, tem pessoas, parece que são mais legais. Eu hei de concordar com vocês. Elas são mais legais de serem respondidas com toda certeza. Falei 1 minuto, né? E tô deixando passar. Eita, parei 1 minuto, já tinha passado faz horas. É 1 minuto e 16, vamos lá. Ao afirmar, eu não acho, a personagem expressa opinião, incerteza, decepção ou concordância. É opinião, né, gente? Opinião, letra A. Essa aí é molezinha, né? Eu não acho, opinião. Muito bem. Questão de número 12. Aí a galera toda acertando, que coisa boa, né? Coisa boa. Zerando o cronômetro, então, questão de número 12. Ao se posicionar contrariamente à opinião, as redes sociais afastam as pessoas. Um dos personagens do cartoon, letra A, apresenta argumentos convincentes, letra B, expressa posicionamento frágil, letra C, não apresenta argumentos, letra D, emite argumentos não convincentes. Ao se posicionar, as redes sociais afastam as pessoas. Então, aqui estão. Dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Então, qual seria a alternativa correta? 2 minutos aí, iniciado. Apresenta argumentos convincentes. Um dos personagens do cartoon, né? Então, ao se posicionar contrariamente à opinião, as redes sociais. Tá? Então, também vocês têm que interpretar. E quem seria esse um dos personagens do cartoon? Apresenta argumentos, expressa posicionamento, não apresenta argumentos ou emite argumentos não convincentes. Aqui está o cartoon para vocês analisarem. Cartoon na tela para vocês analisarem aí, então. E o tempo está transcorrendo. Quase 11 horas da manhã, dessa linda manhã de sol. Aqui em Juí está sol. Não sei se tem alguma cidade que está chovendo, mas acredito que não, pelo menos por enquanto. Um dia bem agradável. Frio, mas agradável, né? Ensolarado. Bom de comer bergamota, né? Pessoal do interior aí, que tem bastante bergamota, se esbalda nesses tempos, né? Coisa mais boa aí para debaixo da árvore comer bergamota. Comer bergamota até dá dor de barriga. Né? Olha só que legal. Tomar chimarrão, comer pinhão. Pinhão com mel. Vocês comem pinhão com mel aí? Que delícia, né? Pinhãozinho com mel, coisa bem boa, né? Tem umas comidinhas boas de inverno, né? Que Deus o livre. Fechamos 2 minutos, então, aqui, pessoal. Vamos responder a questão. Ao se posicionar contrariamente à opinião, as redes sociais afastam as pessoas, um dos personagens do cartoon. Veja bem, se ele vai se posicionar contrariamente à opinião, é claro que a opinião não é da própria personagem, né? Quem está se posicionando contrariamente seria esse personagem aqui que está se posicionando contrariamente.
Quando ele diz eu não acho, então, né, ele se posiciona contrariamente. Mas ele apresenta argumentos convincentes? Não, né? Ele expressa posicionamento frágil? Ele não apresenta argumentos ou emite argumentos não convincentes? A resposta correta é a letra C. Ele não apresenta argumentos. Ele se limita a dizer eu não acho. Ele não apresenta nenhum argumento, né? Ele só diz não acho e acabou. É que nem os alunos, né, profs? Né? A gente diz por quê? Ele diz é isso, prof. Ele não responde, né? Então, não apresentam argumentos, né? Isso aí, galera, acertando as questões. Muito bem. Muito bem. Questão de número 3. Analise a tirinha abaixo e selecione a alternativa correta. Aqui temos uma falda, pessoal. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3.000 operários vão para a rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego de que tanto se fala. Então, é uma falta, né? Qual seria a alternativa correta? A tirinha aborda a importância dos gestos na linguagem não verbal. Letra B. A tirinha faz uma crítica às posições hierárquicas nas relações laborais. Letra C. A tirinha utiliza o humor através da confusão que a Mafalda faz entre o dedo indicador e o indicador usado para estimar a taxa de desemprego. Ou, letra D, a tirinha faz uma crítica às injustiças sociais. Tá? Vamos analisar, gente, o perfil da personagem Mafalda. Normalmente, a Mafalda ela é uma personagem que faz ela é bastante crítica, né, com relação às situações do mundo, né? Então, eu vou iniciar o cronômetro aqui 2 minutos, né, para vocês irem pensando nessa criticidade da Mafalda, né? Sempre o Quino, que é o personagem, que é o autor da Mafalda, ele não vive mais, né, já é falecido. Ele escreveu essa menininha ali, todas as histórias da Mafalda, elas tentam apontar alguma questão crítica, né? Ela é uma menininha muito inteligente, acima da média, né? Embora ela seja uma criança, ela consegue ver coisas que muitos adultos não conseguem ver. Então, toda a reflexão que a Mafalda faz é em cima de alguma coisa, assim, que mexe com a sociedade, mexe com a vida das pessoas, afeta a economia, afeta a liberdade, afeta os direitos prioritários das pessoas, né? Então, qual seria a resposta correta, né? A tirinha aborda a importância dos gestos da linguagem não verbal. A tirinha faz uma crítica às posições hierárquicas nas relações laborais, relações de trabalho, né? Posições hierárquicas seria o chefe, né? Os seus colaboradores ou funcionários, como queiram chamar. A tirinha utiliza o humor através da confusão que a Mafalda faz entre o dedo indicador e o indicador usado para estimar a taxa de desemprego. Será que a tirinha da Mafalda é humorada, é bem-humorada? Ela tenta fazer humor? Seria esse o objetivo da Mafalda? Ou a tirinha faz uma crítica às injustiças sociais? Está transcorrendo a questão aí. Transcorrendo. O tempo está transcorrendo, quase finalizando. 50, 52, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou 2 minutos, pessoal. Então, a resposta correta dessa questão seria: a tirinha faz uma crítica às injustiças sociais. Não está abordando a importância do gesto da linguagem verbal, não faz crítica às posições hierárquicas, porque ela não é problema ter o chefe, né? Não é isso que ela está abordando aqui, né? A tirinha usa humor? Não é perfil da Mafalda fazer humor, né? A Mafalda quer sempre provocar uma crítica, mas a tirinha faz uma crítica às injustiças sociais, porque ela diz que quando o chefe demite muitas pessoas de uma vez só, isso eleva o indicador de desemprego. Indicador de desemprego é o indicador que demonstra quantas pessoas, por município, por estado, por país, estão desempregadas. Tá bom? Então, seria esse. A resposta correta é a letra D de dado. 14ª questão. Leia a conversa de Calvin e Harold e reflita sobre como ela nos alerta para uma realidade atual.
O pessoal está acertando ali, ó. Lembrando, gente, que a tirinha de Calvin e Harold, o Harold, que é o tigre, ele é o amigo imaginário do Calvin. Ele não existe, tá? Ele é um amigo imaginário com quem o Calvin conversa, troca ideia, mas na verdade ele não existe. Ele só existe na cabeça do Calvin, tá? Então, é um absurdo pessoas de 6 anos não poderem votar. Aqui estou eu, um cidadão sem poder escolher seu governo. Você está preocupado com os rumos do nosso país? Não, só queria um pedaço maior de bolo. Né? Então, Calvin expressa indiferença em relação aos problemas do país, ressaltando o egocentrismo e a falta de maturidade política? Letra B. Calvin questiona a falta de participação das crianças na política, evidenciando a necessidade de mais participação democrática desde a infância? Letra C. Calvin critica a ausência de educação sobre política nas escolas, apontando a necessidade de formação nessa área desde a infância? Ou, letra D, Calvin denuncia a desigualdade, destacando a marginalização das crianças na sociedade. Eu vou colocar os 2 minutos e vou ajudar vocês nessa questão. 2 minutos transcorridos. Na alternativa A, nós temos a palavra, ó, Calvin expressa indiferença em relação aos problemas, ressaltando o egocentrismo. O que seria o egocentrismo? O egocentrismo é a gente olhar só para os nossos próprios problemas, só para o nosso umbigo. Infelizmente, a sociedade, muitas vezes, é egocêntrica, olha somente para si mesma, né? Ela não olha para os problemas dos outros, tá? Então, essa é uma questão que talvez vocês não soubessem o que significa a palavra egocentrismo, tá? Então, qual seria, na letra D, por exemplo, marginalização das crianças? A palavra marginalização seria colocar alguém à margem, né? Nós temos aqui um grupo no centro, e quando eu marginalizo, é colocar eu à margem, fora daquele grupo. Isso é marginalizar, tá? Não é fazer as crianças virar bandida, não é nesse sentido, mas é tirá-las dos grupos que elas deveriam estar, tá? Tirá-las da escola, tirá-las dos ambientes que elas deveriam estar. É isso aí, tá, gente? Então, tá transcorrendo aqui os 2 minutos para vocês responderem essa questão. O que seria maturidade? Maturidade é quando a pessoa já tem conhecimento suficiente para fazer escolhas, né? Inteligência emocional, não ser uma pessoa mimizenta, né? Que chora e briga por qualquer coisa, né? Vocês que estão nessa faixa etária aí do 9º ano, né? Vocês, 13, 14 anos, vocês estão querendo amadurecer, né? Vocês precisam ter maturidade, afinal de contas, vocês estão indo já para o 1º ano do ensino médio, né? A maioria de vocês vai trocar de escola, porque o município não tem mais ensino médio, né? Então, finalizando aqui, 2 minutos finalizado. Vamos lá, então. A alternativa correta dessa questão seria a letra A, gente. Calvin expressa indiferença em relação aos problemas do país, ressaltando o egocentrismo e a falta de maturidade política. Por quê? A única coisa que interessa é um pedaço maior de bolo para ele, né? Então, ele está olhando para si mesmo. Ele não está preocupado com os problemas políticos. Tanto que o Harold pergunta, você está preocupado com os rumos do nosso país? Ele responde, não, um redondo não, né? Então, a letra A é a resposta correta, tá? Ninguém mandou aí foguetinho dessa vez? Eita, ninguém acertou essa questão? Saiu ali o João. Quem mais? Ninguém mais. Só o João que eu consegui ler. Próxima questão. O que você faria se eu derrubasse tudo isso? Tá? Gente, Snoopy é tudo, né? Eu amava o Snoopy. Não sei se as profs aí também compartilham a mesma ideia que eu, né? O que você faria se eu derrubasse tudo isso? Provavelmente nada no momento. Mas, após alguns anos, depois que você casasse e seu marido me pedisse para ser avalista de uma nova casa para vocês dois, eu recusaria. Irmãos mais novos aprendem a pensar rápido. Questão 15. O que o quadrinho revela? Letra A. A importância de ser ágil na resolução de problemas. Letra B.
A importância de estabelecer limites nas relações familiares. Letra C. A necessidade de saber o significado do termo como avalista. Ou letra D. A sabedoria adquirida em experiências familiares. Tá? Então, qual seria a resposta dessa questão? Eu vou deixar... Acho que vou diminuir um pouquinho o tamanho aqui para poder enquadrar melhor ali, ó. Aí vocês conseguem enxergar e vou colocar iniciado aí o cronômetro de 2 minutos. Personagens aí que são irmãos, né? A Amanda diz que vai derrubar tudo que o gurizinho tá montando. Aí ele respondeu, o que você faria, né? Aí disse, agora nada, mas após alguns anos, depois que você casasse, e seu marido me pedisse para ser avalista de uma nova casa para vocês dois, eu recusaria. Só para explicar o que é o termo avalista, gente. Avalista, quando a gente compra um bem e a gente parcela, tá? Imagina que a mãe de vocês vai lá e compra uma jaqueta cara para vocês na loja. E ela não consegue pagar essa jaqueta à vista, ela vai parcelar, certo? O avalista é uma pessoa que assina junto na hora da compra. E se a pessoa que comprou a jaqueta não pagar, aquele avalista tem que pagar. Então, é como se fosse assim um amigo que diz, ó, eu assino e digo que essa pessoa é de confiança e que ela vai pagar a conta. Quando a gente compra bens grandes, né, como casas, carros, imóveis, terras, né, a gente tem que ter um avalista. Quando a gente financia os bens que a gente vai parcelar, financiar é parcelar, né? A gente precisa de um avalista. Então, o irmão louco, desperto, diz assim, né? Se você casar e o seu marido vai me pedir para eu ser avalista de uma nova casa para vocês dois, eu não ia ser o avalista de vocês, né? Então, o irmãozinho louco, desperto ali, né? Tá finalizando os 2 minutos aqui, 54, 55, 6, 7, 8, 9, 2 minutos fechados, então vamos para a questão. O que o quadrinho revela? A importância de ser ser ágil na resolução de problemas, a importância de estabelecer limites nas relações familiares, a necessidade de saber o significado dos termos como avalista, a sabedoria adquirida em experiências familiares. Qual seria a resposta correta, gente? A importância de ser ágil na resolução de problemas. Ele resolveu um problema com agilidade? Ou a importância de estabelecer limite nas relações familiares? A necessidade de saber o significado do termo avalista? Ou a sabedoria adquirida em experiências familiares? A alternativa correta seria a letra A. A importância de ser ágil na resolução de problemas, que ele resolveu rapidinho, né? Ele resolveu rapidinho a questão aí, né? Ele não, agora ela não vai derrubar mais, porque ela pensou assim, puxa vida, se meu irmão se recusar a ser avalista, eu tô ferrado, né? Isso aí, ó, a gente acertando a questão. Vamos para a 16ª questão. O sapo, dá para aumentar um pouquinho agora, né? Ficar maior. O sapo era uma vez um lindo príncipe, por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou a bruxa horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Se não vai casar comigo, não vai se casar com ninguém mais. Olhou fundo nos olhos dele e disse, você vai virar um sapo. Ao ouvir essa palavra, o príncipe sentiu estremeção. Teve medo, acreditou. E ele virou aquilo que a palavra feitiço tinha dito. Sapo. Virou um sapo. Rubem Alves. No trecho, o príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. A expressão destacada significa que... Vou dar um minutinho para essa questão, porque essa questão é bem fácil. Iniciado o cronômetro, então, não deu atenção ao pedido de casamento, não entendeu o pedido de casamento, não respondeu à bruxa ou não acreditou na bruxa. Então, o príncipe nem ligou.
E está o trecho, né? O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. Estamos finalizando 1 minuto, que essa é muito fácil, não precisa de mais tempo, ou precisa, prof? Isso é moleza, né? Isso ali os alunos de vocês vão tirar de letra, né? 58, 59, 1 minuto fechado. Então, a resposta correta a essa pergunta não deu atenção ao pedido de casamento. Ele nem ligou para a bruxa. Ele não deu importância, né? Para o que a bruxa havia pedido para ele. Letra A é a alternativa correta. Todo mundo acertando aí, né? Questão de número 17. Leia o texto para responder as questões abaixo. Finalmente, meu quarto limpinho. Que trabalhão! Onde está o bagunceiro do Peter? O bagunceiro do Peter. Fui na chuva buscar uma rosa para você. Hã? Que menina mal agradecida, né? Puxa vida, vamos lá. Usa a expressão finalmente no primeiro quadrinho. Indica que a arrumação foi letra A, completa. Letra B, corrida. Letra C, demorada. Ou letra D, mal feita. Tá faltando um L aqui, tá, pessoal? Mal feita. Usa a expressão finalmente, né? Completa, corrida, demorada ou mal feita. Vou deixar 2 minutinhos para essa questão, então. Iniciados 2 minutinhos, cronômetro ligado. Texto aí, quadrinho no quadro, na tela, né? Alguns estão projetando no quadro, outros estão projetando na parede. Alguns estão projetando na TV. Mas a questão está na tela. O texto na tela para poder responder a questão. Também um texto com linguagem verbal e não verbal. Balões de fala. Passou um pouco mais que 1 minuto agora. 1 minuto e 10. Então, finalmente, né? Essa expressão finalmente, a gente, às vezes, quando o aluno fica nos enrolando para entregar um trabalho, né, prof? Quando a gente vai receber o trabalho, finalmente entregou o texto que a prof pediu faz 1 mês, né? Então, aí, né? Olha aí, já estou dando a dica da resposta, né? 57, 58, 59. Fechou 2 minutos aqui, prof. Então, o uso da expressão finalmente no primeiro quadrinho indica que a arrumação foi letra A, completa, letra B, corrida, letra C, demorada ou letra D, mal feita. A resposta correta é demorada, né? Finalmente é uma expressão que a gente diz quando demoram, né? Os alunos demoram muito para nos entregar o que a gente pede para eles, né? Questão de número 18. Leia o quadrinho do Verdugo. Mas o que é isso, minha gente? Vou aumentar um pouquinho aqui. Mas o que é isso, minha gente? Tá aí uma coisa que eu queria ter. Um pé de olho. Eu não prefiro ter um pé de... Perdão, o prof está lendo muito mal isso aqui. O prof vai iniciar a leitura de novo, porque tá muito feio isso aqui, ó. Mas o que é isso, minha gente? Tá aí uma coisa que eu queria ter, um pé de olho. Eu não. Prefiro ter um pé de dinheiro. Pelo menos dá para comparar um monte de coisas. Ué, com um pé de olho também dá. Tem tanta coisa que eu não posso comprar porque me custam os olhos da cara, né?
Então, nós temos aqui, no terceiro quadrinho da tira, observe o trecho na fala do personagem Verdugo, não posso comprar porque me custam os olhos da cara. A expressão destacada significa que a personagem deseja coisas que são desprezíveis, letra B, muito caras, letra C, impossíveis de se comprar, ou letra D, bastante populares. Tá? Aqui está o quadrinho, então, e 2 minutos para responder essa questão. Iniciado o cronômetro. Será que com pé de olho a gente poderia comprar coisas que são os olhos da cara? A gente não precisaria usar os olhos da cara? Ai, ai, ai. Imagina um pé de olho, né? Bem criativo, né? O Verdugo aí. Bastante criativa essa tirinha. Então, hoje a gente experimentou diversos gêneros textuais, né? Tirinhas, cartoons, texto em prosa, até uma oração tinha ali, né? Pouquinho de cada coisa ali sendo experimentada por nós, né? Hoje nessa aula. Essa aula de desafios. E Juiz já está um pouco mais quentinho do que iniciou amanhã. Amanhã começou gelada, a temperatura já subiu agora um pouquinho mais, está bem agradável a temperatura. Nós estamos finalizando os 2 minutos, mais próximo aqui do final. 2 minutos finalizado, prof. Então, vamos para adiante. No terceiro quadrinho da tira, observe o trecho da fala do personagem Verdugo, não posso comprar porque me custa os olhos da cara. A expressão destaca o significado do personagem, deseja que são muito caras. Seria a alternativa correta, letra B de bola. Vamos para 19. Leia o panfleto. Código de trânsito do motorista brasileiro. Vou aumentar um pouquinho a imagem aqui, pessoal, acertando ali, ó. Ó. O motorista vê isso aqui e entende isso aqui. Vamos em frente. O motorista vê isso aqui, o guarda não está olhando. O motorista lê isso aqui e diz, só vou estacionar um minutinho. O motorista vê isso aqui e diz, vai que dá. O motorista vê isso aqui e diz, estamos aí. O motorista vê isso aqui, enfim, um retorno. O motorista vê isso aqui e vira à direita. O motorista vê isso aqui, vira à esquerda. O motorista vê isso aqui e diz assim por diante. O que será que tudo isso representa, pessoal? Então, segundo o texto, o motorista brasileiro, letra A, respeita com naturalidade os sinais de trânsito. Letra B, interpreta com correção as placas de rua. Letra C, faz exatamente o oposto das regras fixadas. Ou letra D, segue em frente quando o guarda não está olhando. É muito fácil, vou deixar 1 minuto para vocês responderem a questão. 1 minuto iniciado aí. Cronômetro ligado, 1 minuto iniciado, e vou deixar textinho na tela, aumentar um pouquinho. Para vocês visualizarem. Até um panfleto surgiu hoje aí para vocês, ó. Qual que seria o código de trânsito do motorista brasileiro, então, pessoal? 1 minutinho para fazer essa questão.
Código de Trânsito do Motorista Brasileiro. Vai finalizando 1 minuto. 5, 6, 7, 8, 9. Finalizou 1 minuto, então, pessoal. Então, vamos à questão. Segundo o texto, o motorista brasileiro respeita com naturalidade os sinais de trânsito? Lógico que não, né? Interpreta com correção? Não. Faz exatamente o oposto das regras fixadas. Era para dobrar à esquerda, ele dobra à direita. Era para dobrar à direita, ele segue adiante. Não era para ultrapassar, ele ultrapassou igual, né? É proibido ir adiante, ele vai em frente. Então, ele interpreta exatamente o contrário, né? Então, faz exatamente o oposto das regras fixadas. A alternativa correta é a letra C de casa. Questão 20. Cadernos de João. Na última laje de cimento armado, os trabalhadores cantavam a nostalgia da terra ressecada. De um lado era a cidade grande, de outro o mar sem jangadas. O mensageiro subiu e gritou: verdejou, pessoal! No átimo, os trabalhadores largaram-se das redes, desceram em debandada, acertaram as contas e partiram. Parada a obra, ao dia seguinte, o vigia solitário recolocou a tabuleta. Precisa-se de operários. Enquanto o construtor, de braços cruzados, amaldiçoava a chuva que devia estar caindo no Nordeste. Esse texto, então, aqui, de acordo com o texto, a palavra verdejou significa a saudade dos trabalhadores, o mar sem jangadas, a parada da obra, a chuva caindo no Nordeste. Vamos deixar 1 minuto para responder essa questão. Nosso tempo já está finalizando. 1 minuto para responder a questão. Emílio saindo. Até mais, prof. Tudo de bom. Obrigada por ter estado nessa manhã gelada conosco. Imaculada também já se despediu. Então, já vamos finalizando 1 minuto. E já vamos dar a resposta dessa questão 20, hein? Então, essa será a nossa última questão, né? Não vamos conseguir fazer as outras 2 que faltaram, mas vai ficar disponível na plataforma. Então, nós temos aí, ó, verdejou seria a parada da obra, letra C, porque por causa do verdejar eles saíram, né? Eles caíram, foram embora, né? Então, seria isso, pessoal, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né, esse momento. Agradecemos a presença de todos vocês. Tudo bem por aí? Muito frio, pessoal? Sobreviveram essa manhã gelada, então? Obrigado pela participação, pessoal. Obrigado, prof. Isso aí, eu que agradeço também a participação de todos. Um beijo no coração de todos, bom trabalho. Seguimos aí, finalizando esse trimestre e até o final do ano. Firme e fortes, né? Um beijo no coração de todos aí. Estou.